Oi, pessoal, boa noite. A gente já vai começar. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai começar já já. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter a primeira ação da Goma no formato de live, então estamos animados. Já já eu vou convidar a Tigresa para entrar aqui com a gente, para bater um papo. E, bom, só explicando um pouquinho também o que é a Goma, né? Algumas pessoas tinham perguntado pra gente. E a Goma é uma sessão que a gente está criando aqui na Teria Cultura, que foi uma iniciativa minha, onde a ideia é trabalhar todo ano com pelo menos duas questões. Então, esse ano a gente está trabalhando arte e educação e escrita de forma separada. Então, para arte e educação, né, pensando a questão da arte, mas ensino base especificamente, eu convidei o Jandir Júnior, que é um artista aqui do Rio, e a gente está, enfim, dando uma mapeada, pensando pessoas, convidando, enfim, professores, artistas que tenham alguma relação com arte, com ensino base, ou trabalhem em instituições com arte e educação, em questões correlatas. Então, a gente convida as pessoas e abre a proposta da pessoa pensar um formato para trazer para a Goma, né? E a ideia da Goma é mesmo goma de mascar, de chiclete, né? Para unir, grudar, pensar essas questões, né, juntas sempre, né? Alguma questão junto com a arte. E a outra sessão da Goma vai ser a arte mais escrita, que eu tô junto com o Thiago Grisolia, que é um poeta e professor aqui no Rio de Janeiro também. Bom, vou chamar a Tigresa aqui para começar a nossa conversa. Só um minutinho. Bom, mandei o convite aqui para a Tigresa, vamos ver. Aí foi. Só Hello! aumentar. Boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas, a todes. Espero que estejam todos bem. Tá me escutando? Sim, escuto bem. Sim, tá ótimo. Vou aumentar um pouquinho o meu volume para ouvir melhor Maravilha. você. Bem, é, eu quero primeiramente agradecer aqui a presença de amigos, amigas e amigues que eu já vi por aqui, e daqueles que sempre estão comigo, né? Como, enfim, pessoas próximas. É sempre muito bom tê-los e tê-las e tê-los por perto e próximos. Segundo, agradecer ao convite do Jandir e da Sessão Goma para participar desse evento. Um espaço tão importante em meio ao caos político, sanitário que estamos vivendo nesse momento, e caos político, digo também, de desmonte da educação, de desmonte do projeto de educação do nosso país. E agradecer ao Jandir, que me convidou para participar do evento,
para vir falar um pouco sobre educação, sobre um pouco da minha experiência na educação, um pouco também como essa minha experiência é atravessada pela pesquisa da performance e assim por diante. O Jandir, que eu conheci recentemente, diga-se de passagem, por intermédio de um professor que temos em comum, e o Jandir que estudou comigo na pós-graduação da UF, o programa dos estudos contemporâneos das artes na Universidade Federal Fluminense. Bem, antes de qualquer coisa, é importante talvez dizer como eu me vejo na educação. Sempre que eu vou falar da minha experiência em educação, eu gosto de falar que eu também sou um professor, uma professora, um professore, mas também que eu sou uma artista dentro da sala de aula. Eu não estou numa posição única e exclusiva da professora, do professor ou de professor. E imagino que uma das primeiras questões que devam mudar, ou que eu penso que mudam, quando artistas da performance decidem pensar a educação dentro de sala de aula, é essa. É a posição não de alguém que está ensinando, transmitindo, não de alguém que está dando para outra pessoa alguma informação. A aluna, o aluno ou o aluno que está em sala de aula não é um mero receptáculo de informações e de ideias que por algum momento são ou pertencem a uma apostila, a um professor, a alguém que teoricamente ocupa esse espaço de poder. Eu penso que quando assume-se a ideia de um artista docente, assume-se também a ideia de que eu deixo o meu ponto de sustentação de poder, que é o do conhecimento, de lado, e me coloco como alguém que propõe algo na sala de aula. Propõe algo para outras pessoas que também possam, em algum momento, por algum meio, experimentarem alguma linguagem, alguma experiência sensorial, alguma experiência, seja lá de qual esfera, de qual dinâmica e de qual intensidade essa dinâmica for. Essa, para mim, é a primeira questão e talvez uma das questões mais importantes que aí tangenciam toda a minha pesquisa da performance. De alguma forma, quando eu me descobri nos entremeios da performance, quando eu me descobri nos meios de caminho da performance, e aqui tenho um grande amigo que está na live e que acompanhou de alguma forma esse processo, eu também passei a entender e reconhecer que ao invés de falarmos em matéria, cadeira, disciplina, nós precisamos assumir uma contrapedagogia e reconhecer que enquanto artistas dentro da sala de aula, somos indisciplinados. Propomos questões indisciplinares. Indisciplinares que eu digo que vão contra
a rigidez dos espaços institucionais, a indisciplina como uma forma de penetrar e, de alguma forma, fissurar os campos e os espaços rígidos institucionais. A indisciplina aparece para mim quando eu me vejo dando aula numa escola do ensino básico e ao me deparar com uma turma, ao me deparar com as turmas, eu vejo desejos de intensidades, desejos de proposições múltiplas. E desejos também de não caber, de não querer mais estar dentro do espaço, por exemplo, da sala de aula. E aí me vejo como resolver estes problemas e como mobilizar, de alguma forma, ações, mobilizar, de alguma forma, propostas que levem a reflexões desses transbordares do espaço institucional. E a indisciplina aparece como uma forma de estimular nesses alunos, nessas alunas e nesses alunos ações que permitam a eles questionarem o lugar também que eles estão. O lugar que eles estão ocupando como alunos e como questionar esses lugares ao ponto de pensar em versões também de propostas. Então, como criar trânsitos por meio de experiências sensoriais, artísticas, etc., como propor mudanças e como propor outras dinâmicas de ocupação dos espaços, vamos dizer assim, escolares, já que estou falando desse campo específico num primeiro momento. Depois vou chegar já à questão da universidade. Então, me deparando com isso, eu me deparo com uma série de demandas que, teoricamente, eu não estava preparado a receber. Que, teoricamente, eu não havia sido, na universidade, na licenciatura, não haviam me dito que eu encontraria esses questionamentos todos dentro de sala de aula, que questionavam desde eu ter muitas tatuagens até por que a gente ainda estava dentro da sala de aula. Que me questionavam desde professor, e você é meio estranhinho, como uma vez um certo aluno me disse, até questões de resolver problemas e resolver tensões de bullying dentro da escola e dentro do espaço institucional. E aí nesse campo de tensão, eu me encontro há um tempo, obviamente não é uma coisa recente, eu me lembro de um grande artista da performance que eu gosto muito, que chama-se Guilhermo Gomes Penha, que escreve um livro que chama-se Exercícios para Artistas Rebeldes. E, para mim, a maior rebeldia é um adolescente, uma meia adolescente, que não se contenta com o seu lugar que ocupa apenas de receptáculo de informações numa escola e passa a questionar também esses espaços. Eu conversava com outros professores e professoras da escola e falava assim, porra, mas as turmas que eu mais gosto na escola são as turmas do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro colegial, que vai de 14, 15 a 17, 18 anos, mais ou menos. E as pessoas me falavam, nossa, mas você
você pirou, você não é possível. É a galerinha que destrói tudo, é a galerinha que vira a sala de ponta cabeça. Eu falava, é justamente por isso que eu gosto dessa galera. Porque é justamente o descontentamento que move também a minha pesquisa e as minhas intuições artísticas. Ou seja, eu via, junto com os meus e com as minhas alunas, e com os meus alunos e com meus alunos, possibilidades de criações e de invenções de performances coletivas. Eu via não aquelas pessoas mais novas como pessoas que estavam numa posição de inferioridade, vamos dizer assim, mas eu estava propondo justamente que elas passassem a produzir coletivamente comigo, propostas coletivas comigo. Então, por exemplo, uma das áreas de interesse que eu tenho e que me atraem muito é a poesia visual. Principalmente duas questões da poesia visual. Uma questão que, inclusive, não cheguei a comentar com você, Ana, mas eu adoro bandeiras. Eu sou uma pessoa aficionada por bandeiras. Eu acho incrível bandeiras que podem vir escritas. Que seja uma inscrição, que seja uma frase, que seja uma coisa, que pode ser uma bandeira, que pode ser uma faixa, que pode ser um cartaz, que pode ser algo do tipo. E também a poesia visual. E levei essas duas questões para a sala de aula que eu digo para o coletivo, e para o coletivo que eu estou chamando para o grupo de alunos, para que eles passassem a experimentar. Não com o objetivo de torná-los artistas, poetas visuais, poetisas visuais, ou coisas do tipo, mas que eles pudessem trazer para o corpo deles uma experiência de um processo criativo que transpassasse ou que ultrapassasse o limite bidimensional do papel, o limite bidimensional da apostila, do papel sulfite, da cartolina, e que fosse justamente para eles entenderem que esses atravessamentos políticos da arte também se dão na fala, também se dão no corpo, também se dão a partir de experiências sensoriais e também estão nas coisas que eles queriam entender enquanto propostas artísticas. Que iam, por exemplo, desde um aluno que eu tinha que era interessado, por exemplo, pela questão do freestyle, do hip hop e da batalha de rima, até alunos que tinham um grande interesse, por exemplo, pela arte do pipa, pela arte de soltar pipa, que é uma arte talvez das mais complexas, de você dominar de alguma coisa um objeto que está voando por uma linha, varetas, seda, plástico e cola, né? E aí, nestes campos, eu passei então a propor a esses alunos, a essas alunas e esses alunos que eles se colocassem nesse lugar e nesse contexto de experimentação da arte. Então, que eles deixassem só de olhar, por exemplo, para a poesia visual e que eles passassem a produzir poesia visual, que eles passassem a escrever. Ah, mas eu não sei, eu tenho medo de errar o português. Vamos também, de alguma forma, inventar novas palavras, juntar palavras, criar novas expressões, trabalhar com as expressões atuais e começar a experimentar. Então, desde experimentações da poesia visual, por exemplo, até experimentações que a gente tinha no campo sensorial mesmo, de ouvir músicas e de pensar músicas e pensar criações, ou de sensoriais, de ir sentindo, de experimentando os sentidos e como a arte
apesar dessa palavra ser muito delicada, mas como a arte também atravessa essas questões dos sentidos, essas questões do sensorial, que atravessa a pele e que toca a pele e que faz você sentir e trazer para o seu corpo, dentro do que você entende enquanto sentido, essas questões. Então, experimentando visualidades, experimentando ações, experimentando lugares de experimentações dentro da escola, inclusive, né, experimentando e batalhando com a escola isso, porque eu acho que isso é um segundo dado que é importante de ser dito. Quando a gente está dentro de uma instituição, às vezes essas questões ficam muito complicadas, né? Porque a escola está dentro de um sistema rígido, e aí você quer fazer alguma coisa fora da sua sala, mas aí acontece que você atrapalha a aula de outra turma, e como manejar essas questões e como também ir estudando e entendendo como ocupar, né? E como fazer aí uma segunda coisa que talvez seja uma forma de você incitar, talvez, a rebeldia e trabalhar com essa ideia da rebeldia, porque eu acho que isso é importante, trabalhar com a ideia da rebeldia, lá como propôs também Guilherme Gomes Penha, de incitar nessas novas gerações que estão vindo, a ideia da rebeldia, do descontentamento, com a necessidade de pulsão, de questionamento e etc., que é incitar a bagunça. Né? Fazer bagunça é algo importante. E aí a bagunça, o desordenamento, como uma ação da performance, que talvez seja o processo mais interessante. Que pode começar com um simples gesto, que é simplesmente entrar dentro da sala de aula e dizer, hoje a aula não é dentro da sala de aula, e aí você vê caras extremamente assustadas, porque não estão preparados e preparadas e preparades para isso, no sentido de que não esperam algo desse tipo, ou falar assim, vamos desfazer as filas e cada um sentar onde quiser na sala, ou vamos fazer uma roda, ou vamos não vamos usar, hoje não pode sentar na cadeira, vamos ter que sentar em outros lugares, aí um senta em cima aí senta na mesa, aí um fica em pé, outro senta no chão, um senta na porta, sabe? Um fica na lousa, pensando dentro da estrutura ainda da sala de aula. E como isso também vai estimulando e passa eles a questionarem, e isso é um problema que muitas vezes se cria, né? Porque você começa a incitar a bagunça e o desordenamento, e isso vai transbordando para os outros lugares. Mas tem aqui, tem um professor e aqui na turma, na escola que deixa a gente fazer assim. Por que o professor de matemática não deixa? Por que o professor de português não deixa? Por que o professor de história não deixa? Por que a gente não começa, então, a fazer grandes aulas públicas? Públicas que eu digo, abertas. Por que a gente não junta 3 turmas e faz um grande aulão, por exemplo, com esses atravessamentos todos e com essas questões todas que estão sendo postas? E por que a gente não dá para o aluno, para a aluna e para o aluno a decisão dele decidir sobre o que ele quer aprender? Por que a gente também não dá para essa pessoa que tudo é um saco, porque é isso, né? O adolescente é isso, tudo é um saco, a escola é um saco, a família é um saco, a mãe é um saco, e no mercado é um saco, comer é um saco, tomar banho é um saco. Tudo torna-se um saco. Por que a gente não deixa ele, então, escolher o que ele quer estudar? No sentido, porque ele não pode ter a autonomia para o que ele quer compreender. Obviamente que dentro aí das bases nacionais comuns curriculares e dos planejamentos curriculares, tem-se algumas questões que tem que se tocar, mas por que a gente não inverte, por exemplo, algumas questões? Por que a gente não propõe um outro modelo ou uma outra forma desse aluno, inclusive, ocupar o espaço? Por que
por exemplo, algo que eu sempre me questionei, por que que o espaço, por exemplo, da lousa tem que ser um espaço do professor? Por que o professor não pode experimentar e escrever em outros lugares? Por que o professor, se ele quer escrever, por que o professor ele não pode experimentar, ao invés de escrever, discutir com os alunos, com as alunas, e discutir formas de cópias, vamos dizer assim, vamos supor, que não se experimenta e passa a se experimentar, por exemplo, como se faz uma cópia, outras formas de se copiar, por que não se experimenta outras formas de explorar o caderno, de explorar a apostila, que seja um modo vertical? Por que se pensa a pauta? Por que se pensa todas essas questões? E isso vai gerando uma série de propostas que, de alguma forma, se articulam com aquilo que atravessou recentemente a minha pesquisa pessoal enquanto pesquisador de performance, que é pensar justamente a performance como uma forma de epistemologia. Estava um dia estudando em casa, aqui em casa, né, porque estamos todos em casa, e no meio desse estudo, eu fiquei me perguntando até que ponto a performance ela deixa de ser uma linguagem artística e passa a provocar, incitar e agulhar no sentido de provocar modos de conhecimento. Até que ponto a performance, ela brincando com esses limites, com essas fronteiras, com essas bordas, com essas dinâmicas, ela ultrapassa o limite de um fazer artístico e passa a refletir sobre novos modos de se estar coletivamente. Até que ponto a performance ela ultrapassa novamente essas bordas, esses limites, essas fronteiras todas, e passa a provocar, em algum sentido, formas de conhecimento e formas de se trocar conhecimento. Não formas hegemônicas de se trocar conhecimento. Quase como uma pirataria do conhecimento. Produzir piratarias do conhecimento. Produzir formas de cortar, de rasgar esse espaço, que seja do papel, que seja da tela, que seja da apostila, que seja dessa dinâmica professor e aluno, e até que ponto, fissurando e produzindo um corte nessa relação, não se produz outras formas de se estar novamente, coletivamente, e aí se produzir rebeldias, e aí se produzir pensar a partir daquilo que o Guilherme propõe como artistas rebeldes. Produzir não necessariamente artistas rebeldes, mas produzir seres em rebeldia. Seres que produzem e instaurem a rebeldia na sua ação. Tirar, talvez, o grande ato que, dentro da sala de aula, penso que um aluno pode tomar é o de sair do lugar de receber e passar a produzir ações dentro da sala de aula. Então, quando um aluno questiona por que ele não pode
por algum motivo, por exemplo, se colocar para além desse limite que separa educador e educando, ele já está provocando um trânsito e uma possibilidade de rebeldia e de movimento que produz uma desestabilização, que produz um ruído, que produz uma fissura nessa forma de organização e que naquele momento há de se resolver, naquele momento há de se reestruturar. Isso se dá dentro do... Isso que eu estou falando, né, até agora, se dá dentro de um espaço. Estou pensando na minha experiência no ensino básico. No ensino básico, eu chamo na escola que que eu tenho a experiência do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Mas aí a gente pode também refletir sobre isso em outro lugar, que é hoje onde eu estou, de alguma forma, experimentando um pouco, que é o ensino na graduação. Eu faço doutorado na UF e faço um estágio docente, eu ministro uma disciplina de estágio docente na graduação para os estudantes de artes que estão na graduação da UF. Uma disciplina de performance que chama-se Performance e Corporalidades Dissidentes. Esse é o nome da disciplina. Está acabando, temos mais 2 semanas. Beber um pouco de água. Temos mais 2 semanas só de aula, infelizmente. E aí, quando eu me deparo esse semestre provocando uma disciplina, a primeira coisa que eu digo quando eu chego na primeira semana de aula com os alunos é o seguinte. Na verdade, a primeira coisa que há de se dizer, que talvez seja a primeira rebeldia nesse espaço universitário, é que eu tenho uma média de 30 alunos e mais da metade desses alunos é dissidente. É uma pessoa trans, é uma pessoa não binária, é uma pessoa com gênero neutro, é uma pessoa dissidente de alguma forma. Isso já é uma forma de rebeldia dentro de espaços educacionais, vamos dizer assim, do ensino superior, né? Não que já seja suficiente, não é isso. Estamos começando. Talvez ainda nem tenhamos chegado no primeiro degrau. Estamos chegando ainda no primeiro degrau de muitos que ainda são necessários. Mas aí eu chego no primeiro dia de aula e eu digo assim, não vamos chamar isso de uma disciplina. Essa é a primeira coisa. Essa palavra está abolida dentro dos nossos encontros. Vamos chamar isso de indisciplinas. Ou formas de se produzir fogo, eu chamei. Como vamos produzir fogo juntos? Como a gente vai produzir uma fricção coletiva que produza fogo? Produza uma ideia de um fogo que... Não o fogo que destrói, o fogo que de alguma forma invoca, de alguma forma dá luz, de alguma forma dá calor e nos aproxima, vamos dizer assim. Então vamos chamar isso de encontros indisciplinares. E apresento para esses alunos um programa. E falo assim, ó, a gente tem isso. E temos vácuos nesse programa, temos lacunas nesse programa que precisam ser preenchidas de alguma forma. Eu não sei como preencher. E aí, quando você fala
para uma aluna, para um aluno que você não sabe alguma coisa, ele toma um susto. Igual o susto de quando você chega para o aluno na sala de aula e fala assim, ó, a aula hoje não vai ser dentro da sala de aula. A hora que você vira para um aluno de graduação e fala assim, eu não sei como fazer isso, ele toma um susto. Porque ele espera que você chegue com as respostas que ele quer. Ele espera que você chegue lá e fale assim, ó, talvez seja isso, 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 isso. Quando você chega e diz, talvez eu não saiba como preencher isso, ou vamos descobrir juntos como preencher isso, produz-se uma ação novamente de trazer o aluno, o aluno ou aluno, não como protagonista dessa aula. Porque não estou falando aqui em protagonista. Estou falando em ele me dizer, ou o coletivo decidir como caminhar coletivamente e como produzir alianças com os temas das aulas. Isso é algo que eu sempre defendi durante esse semestre, mas que sempre defendi também em todo o meu percurso de debates de aula, debates fora de espaços de aula, ou debates para além do espaço de aula, e assim sucessivamente. Que é como a gente vai, de alguma forma, produzir um espaço que, ao invés de ser sobre uma pesquisa, o que se está falando aqui produza uma aliança ou um aliançamento ou uma aproximação da gente e que nos coloque nesse espaço experimental do coletivo. E talvez essa seja a palavra importante que delimita, de alguma forma, o percurso do professor, que abre mão de espaço de professor e passa a ser um artista propositor dentro da sala de aula, que é assumir o caráter processual e experimental que permita se perder, que permita não saber e que permita também, de alguma forma, estar em outros territórios que não os confortáveis tanto para ele, para ela ou para ele, quanto para os seus alunos, alunas e alunos. E incitar, de alguma forma, também uma prática de rebeldia que leve a encaminhamentos de produzir movimento, de produzir espaços de movência, de movimento e de cortes nesses lugares e nessas estruturas de poder. Um pouco o que eu tinha para falar era isso. E também quero um pouco ouvir, porque eu acho que é importante, talvez esse movimento, até esse movimento seja importante da gente pensar nesses espaços educacionais que é tão importante quanto você falar. Isso quem me alertou foi um minha alune esse semestre nas aulas, nos encontros indisciplinares. Ele me disse assim: calma, calma. É um momento de silêncio, tá todo mundo pensando. Tá tudo bem, assim. Você não precisa falar o tempo todo. Calma. Vamos ter tranquilidade. Então também é importante, além de provocar que as outras pessoas também falem, também permitir esses espaços de silêncio. Nossa, é importante essa organização que se dá nesses momentos. Então, um pouco a minha fala é nesta
direção. Agradeço, Tigresa, essa fala super potente. Agradeço em nome da Ateliê, em nome do Jandir, que deve estar assistindo a gente também. E eu vi que algumas pessoas mandaram umas perguntinhas aqui no chat. Deixa eu tentar recuperar lá do início. Não acompanhei. Como que eu consigo ver as mensagens, Ana? Eu não consigo. Não aparece para você as mensagens? Que coisa. Não, eu não sei. O chat aqui na frente não aparece para você? Peraí, deixa eu ver. Ah, entendi. Eu preciso rolar. Você tem que rolar para cima. Olha, a primeira pergunta aqui é do Paulo. Ele pergunta: há quanto tempo você trabalha com educação? Obrigada pela pergunta, Paulo. Com a educação do ensino básico, eu trabalho há 2 anos. 2 anos. Eu trabalhei o ano passado, foi o ano da pandemia. É isso, um ano de experiência na educação básica. Mas a questão da graduação, eu já tive. Na verdade, também é isso, né? Você vai se construindo também essa coisa do estágio docente. Então, eu fiz uma série de estágios docentes, de monitorias, na verdade, na graduação, onde há esse processo de iniciação no ensino da graduação, vamos dizer assim, que foi com o professor Lúcio na PUC, onde eu me formei, onde eu fiz a minha graduação. Depois eu fiz uma série de estágios docentes já no mestrado e agora no doutorado também. Então, talvez a minha maior experiência seja no ensino superior e não na educação básica. Não sei se te contempla a minha resposta. Deixa eu descer um pouquinho, eu quero descer devagar, porque ele dá uns pulos. Há quanto tempo você trabalha com educação? Na sequência, eu vi uma da Joana aqui. Joana, você poderia dar algumas dicas de como trabalhar arte contemporânea no contexto do ensino público de base? Sim e não, assim. Posso, obviamente, mas não necessariamente o meu exemplo vai servir para você. Era isso que eu queria dizer, porque isso justamente tem que passar antes por uma abertura de diálogo também com aqueles que são os seus alunos, as suas alunas e os seus alunos. Talvez a primeira questão para tratar a arte contemporânea dentro de sala de aula do contexto público é perguntar quem são os artistas que os seus alunos gostam e trazer esses artistas para dentro da sala de aula. E depois ir produzindo links, porque era isso que eu fazia. Um aluno meu me falava, eu gosto, vou pegar o exemplo aqui do aluno que gostava de freestyle, de hip hop, de batalha de rima. Então eu gosto disso. Então o que a gente pode ir puxando de outros artistas da música, e não da música, que já trabalharam ou que trabalham dentro desse tema do hip hop, do freestyle, por exemplo, da batalha de rima, etc. Eu gosto de moda, por exemplo. Eu gosto de roupa, acho legal, acho lindo moda. Então, quais artistas da moda que eu poderia trazer como referências? E ao invés de eu produzir, às vezes, uma aula, ou ao invés de eu ir com uma proposição de dar uma aula para os meus alunos, para as minhas alunas e para os meus alunos, seja eu simplesmente começar a provocar referências e isso que é importante. Eu não preciso tomar a posição da pessoa que vai fazer este aluno criar em sala de aula, por exemplo. Ele sabe disso. Ele tem
os instrumentos para isso, né? Normalmente, isso é um problema dos problemas dos muitos problemas que temos, que nós sofremos de uma de quase que incapacitar aquele que é muito mais novo ou aquele que é muito mais velho. O nome disso é etarismo. É achar que quem é muito mais novo ou muito mais velho não tem uma capacidade, algo suficiente para isso. A gente tem que se lembrar que esse aluno consegue, né? Eu tive, eu tive alunos que produziram, por exemplo, coisas incríveis dentro de games, que jogam games, que precisam construir coisas, por exemplo. Eu tinha um caso de um aluno que ele jogava uma série de jogos, de construir coisas nesses jogos, e as questões da aula que ele me apresentava em aula, por exemplo, estavam sempre relacionadas, sempre não, mas muitas vezes estavam relacionadas ao game, por exemplo. Isso não existe nada mais contemporâneo do que a realidade virtual, o 3D e o game como arte contemporânea, sabe? Como eu já tive, por exemplo, eu tive uma aluna de graduação na, no, quando eu fiz estágio docente do mestrado, que, enfim, ela tinha problemas para chegar na universidade, ela morava muito longe da universidade, e como resultado final, como trabalho final da matéria, ela decidiu produzir um longa-metragem, porque aquilo é um longa-metragem da viagem dela, que é sair da casa dela e ir até a universidade. Ele é todo gravado da janela do ônibus. Esse é um filme paisagem. Infelizmente, eu não sei onde isso foi parar. E não tenho mais o contato dela. Era um trabalho incrível, maravilhoso, assim. Para mim, sabe, isso é o auge. Então, eu diria assim, ao invés de ensinar a trabalhar com arte contemporânea, provoque referências, reflexões a partir do que esses artistas, do que esses alunos, alunas e alunos já conhecem e já se interessam. E aí, quando você vê, eles vão pegar, por autonomia deles, o fio e vão. Essa dica que eu. E aí você pode também encontrar algumas resistências, encontrar algumas. Acho que algumas resistências mesmo. Porque a primeira coisa que eles vão te falar é assim, putz, eu não sei de quem eu gosto. Essa vai ser a primeira coisa que eles vão te falar. Mas você fala assim, mas você não ouve música? Mas você não vê um filme na Netflix? Você não tem algo, sabe? E aí, às vezes, ele pode chegar com uma coisa que você não conhece. E aí é isso. Aí tem que dar uns pulos para conhecer, né? Assim, coisas que, por exemplo, já me falaram e eu falava, meu Deus, eu não faço ideia do que essa pessoa está me falando, assim, eu não sei o que é isso. E aí você vai se aprofundar, vai se aprofundar, vai se aprofundar, para poder também ter referências, para trazer referências para esses alunos. E uma das coisas interessantes também é propor que eles tragam referências para o trabalho deles, para as investigações que eles têm interesse e para as investigações dos outros, que possam se produzir atravessamentos entre os campos de interesse desses alunos. Então, é um pouco isso, Joana, que eu também não sei se você se sente contemplada com a minha resposta. Aí. Vi mais uma aqui. Eu acho que é praticamente o que você já respondeu para a Joana, mas eu vou ler aqui. Dora pergunta: Tá, Tigresa, você tem dicas de ferramentas para uso da arte na escola? No ensino público temos poucos materiais e recursos. nossa, que massa essa pergunta. Talvez. Oh, caramba. Talvez o corpo, né? Talvez o corpo seja o primeiro deles.
colocar o seu corpo para jogo. E colocar também e propor que os alunos, as alunas e os alunos coloquem os seus corpos para jogo. Assim, para jogo, o que eu digo é que eles se coloquem para essa investigação, né? Para esse lugar. E às vezes realmente, às vezes eu sei que é muito complicado a questão de material. Trabalhei com muita escassez de material também, mas acho que a performance dá essa. E aí me pensando enquanto uma propositora de performances dentro da sala de aula, como eu me coloquei, como eu me coloco, talvez mostrar para esses alunos, para essas alunas e para esses alunos que o corpo deles pode ser o material da criação deles. Assim. O corpo deles pode ser o suporte e a obra de arte, se é que a gente pode usar ainda essa palavra, uma palavra que eu não gosto muito, mas é o suporte e, ao mesmo tempo, é a obra de arte. É justamente essa confluência de ser, da possibilidade de ser essas duas coisas, inclusive em simultaneidade. Inclusive em simultaneidade. O que de alguma forma, também torna esse campo e esse espaço de ao invés de estar como professor, estar como propositor de ações e de reflexões nesse espaço que é a sala de aula, né? Que tem um nome horroroso também. Verdade. Aí está rolando o chat, tem alguns comentários. O Lúcio trouxe algumas. O Lúcio é um grande. É um grande. É um grande mestre, apesar dos pesares. Muito bom de ter por aqui, Lúcio. E o Lúcio fala sobre algumas bibliografias que dizem sobre isso, né? Tem a dissertação que foi defendida no Instituto de Artes da Unesp, da Denise Raquel, que fala sobre isso. Tem um trabalho importantíssimo da professora Naira Ciotti, que se escreve com 2 T's, que chama-se O Professor Performer. E tem um outro livro que depois a gente pode colocar algumas referências nos comentários, depois quando esse vídeo for para o ar, que eu não me lembro agora com precisão, mas é um livro em que a Naira também colabora como escreve também, e tem uma fala ótima que me esqueci agora, que saco. Odeio esquecer as coisas. Me fugiu da cabeça agora. Mas, enfim, tem esse trabalho da Unesp, tem esse trabalho da Naira Ciotti, que é uma pessoa que pensa sobre a educação e o ensino da performance, e que são trabalhos importantíssimos nesse campo. E aí, respondendo esqueci quem fez a pergunta dos materiais e também de como ensinar arte contemporânea na escola, que eu acho que esses dois materiais podem dar suportes interessantíssimos para refletir sobre esse espaço, sobre destruir e arruinar esses espaços de poder que as escolas ocupam. E tem um documentário ótimo também, que é um documentário de meados agora dos anos 2010, se eu não me engano é 2014, 2000,
e tanto, que chama-se Entre os Muros da Escola, que é um documentário, não é brasileiro, não sei, pelo que eu me lembro, não é brasileiro, que é fácil de achar no YouTube, legendado, que fala justamente sobre experiências que estão para além dos muros da escola e que pensam outras fronteiras, vamos dizer assim. E sobre, de alguma forma, não diretamente, mas de alguma forma, como arruinar ou levar à ruína esse espaço duro e institucional da escola, né? Como pensar esses outros espaços. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem Jandira aqui logo embaixo, você viu? Jandir, Tigre, onde ela começa? Deixa eu ver, eu acho que aqui. Tigresa, muito bom Isso. te ver e ouvir. Olha, você falou um pouco sobre, mas fiquei com vontade de ouvir mais sobre as potenciais situações de conflito e dificuldades com alunos, instituições e etc. Pois imagino que quando se conduz uma prática docente pela indisciplina e pela performance, aconteçam atritos. Como lidar com esse lado duro nas práticas subversivas dentro da escola? Isso é sempre um problema. Isso é sempre, sempre, sempre um problema. Muito bom você aqui, Jandir. Jandir é uma pessoa muito, muito querida. E que articulou essa indisciplina toda. Mas essa pergunta é uma daquelas perguntas que são quase que irrespondíveis. Assim como trabalhar arte contemporânea e como trabalhar com a escassez de materiais. Digo isso porque você pode encontrar pessoas muito legais onde você dá aula, como você pode encontrar pessoas extremamente intransigentes onde você dá aula. E aí vai um pouco, primeiro, bem, bem assim, diretamente, do quanto você tá afim de lutar por isso, sabe? Assim, do quanto você tá afim, de quanto de energia você tá afim de gastar para isso. De todo dia lá bater na porta da diretora, da coordenadora e falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Mas também você pode colocar do seu lado, não no sentido de uma guerra, de uma batalha, no sentido de ter isso como argumento, aquilo que é mais importante, que são os alunos. Então, assim, coloque os alunos, as alunas e os alunos do seu lado. Porque aí essa demanda, ela deixa de ser sua e passa a ser uma demanda coletiva. Essa demanda, ela deixa de ser uma reivindicação sua que está indo à coordenação solicitar poder usar outros espaços da escola para sua aula. Se você perguntar para o aluno se ele prefere fazer uma aula dentro da sala de aula ou no corredor, eu aposto que ele vai te falar no corredor. Ele só não sabe como pedir isso para a coordenação. De alguma forma, incitar a rebeldia é também, de alguma forma, mostrar como esse aluno, essa aluna e esse aluno podem produzir exigências de dentro da escola. Tem uma pessoa que eu conheci por intermédio do Lúcio e que trabalha com isso, e que é maravilhosa, que é uma pessoa não binária também, que inclusive hoje ocupa o espaço de coordenadora pedagógica de uma escola municipal de Osasco. Chama-se T. Angel. Uma pessoa estranhíssima, estranhíssima assim, da modificação corporal. Tem milhares, centenas de milhares de tatuagens, de piercings, perfurações, etc, etc. E hoje é coordenadora pedagógica de uma escola municipal da cidade de Osasco. E que ela trabalha com a pedagogia do esquisito. Mas que antes de trabalhar com a pedagogia do esquisito, construiu dentro da escola em que ela dava aula e que se tornou agora coordenadora,
um coletivo, que chama coletivo, que a pronúncia é coletivo errar, mas depois eu escrevo no chat como exatamente a ordem das letras, porque tem um jogo de letras. É errar mais e o símbolo de mais, que é sobre justamente, além de incitar a rebeldia, o erro como uma forma de rebeldia, né? Mas, enfim, ela trabalhava junto com esse coletivo, pensando formas de se ocupar a escola, formas de como se ocupar esse espaço pelas pessoas que têm aula ali, ou seja, pelos alunos, professor, pelos alunos, pelas pessoas que dão aula ali, professores, pelas pessoas que trabalham ali, funcionários, mas também pela comunidade ampliada que também deve ocupar o espaço. Então, talvez uma segunda forma de reivindicar e de batalhar por esses espaços é, de alguma forma, você unir forças entre alunos, professores e funcionários e comunidade para inverter esse papel que a escola, de alguma forma, ocupa no imaginário das pessoas. Porque é isso, né? Nós vemos muitas revoluções atuais na escola e, de alguma forma, isso está ficando só no imaginário, mas, infelizmente, o imaginário ainda tem uma grande força para a produção da sua realidade. Né? Isso é um sério problema. Mais alguma questão? Não sei se te contemplou a resposta também. Infelizmente, gente. Porque é isso, né? As respostas, elas são... Eu acho que tem Elas mais são... umas pessoas agradecendo. Massa. A gente está chegando já em uma hora de live. Eu Eita, queria já? agradecer. Já. Queria Caramba. agradecer a presença, Tigresa. Foi um prazer te ouvir. Foi ótimo, foi incrível. Maravilha. Queria também aproveitar para falar que a gente vai ter mais uma ação aqui na Goma com a Tigresa, que vai ser um workshop Pensar, Fazer, Ensinar, Performance, que vai acontecer no dia 22 e 29 de maio. Então, em breve, mais informações no nosso feed, para vocês saberem como se inscrever, como que vai ser a dinâmica. E, enfim, nos vemos lá. Obrigada a todos pela É isso. presença. Muito Obrigada, obrigado por Tigresa. todo mundo. E qualquer coisa, me escrevam. A gente pode também continuar esses debates e quem tiver interesse em aprofundar mais, a gente vai conversar em outros. Tem workshop para fazer, que vai ser também um espaço indisciplinar de trocas e etc. Sobre tudo isso e muito mais. E aí, quem quiser, cola junto, junta e junte. Vamos fazer um amontoado coletivo para pensar essas estratégias. Um beijo, Ana. Um Um beijo, beijo. Jandir. Espero que esteja por aí ainda. Muito obrigado pela oportunidade e espero que nos vejamos mais em breve. Um beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite.